Olá pessoal, estou aqui de volta. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que todo mundo, aliás, a maioria das pessoas, e principalmente os mais místicos, né, o pessoal que busca o entendimento na área do autoconhecimento, já passaram por esse conhecimento, já ouviram falar de alguma forma. Ele se chama hermetismo, ou os conhecimentos herméticos, trazidos à tona pelo Hermes Trismegisto há muitos anos, que esse conhecimento vem sendo divulgado desde do Antigo Egito, passando por Roma, passou também pela Grécia, e até hoje ele segue como sendo esses ensinamentos uma das boas bases de aprendizado nas escolas iniciáticas, porque não que as escolas iniciáticas utilizem ele como fonte dos seus ensinamentos, mas ele sempre é citado por ele ser uma fonte verdadeira dos ensinamentos iniciáticos mais antigos, apesar de muito resumido, né? Então, hoje a gente vai discorrer sobre esses assuntos, e eu vou trazer para vocês aqui alguma dessas particularidades que envolve esse autoconhecimento e também como se trazer o benefício deles para você no dia a dia, porque a chave de todo o processo está exatamente na base do conhecimento desse e de outros conhecimentos que a gente passa a fazer uso deles no dia a dia. Então, o hermetismo, ele é a ciência da natureza escondida nos hieroglifos e símbolos do mundo antigo. É a busca pelo princípio da vida, juntamente com o sonho para aqueles que ainda não o alcançaram, de realizar grande obra, ou seja, a reprodução pelo homem do fogo divino e natural que cria e recria seres. Esse é uma narrativa feita por um dos grandes conhecedores hermetistas e dos conhecimentos abstratos da vida, chamado Eliphas Levi. Daqui para frente a gente vai se comunicando de acordo com os ensinamentos que eu tive acesso e de acordo com o meu ensinamento, com o meu entendimento, sujeito a erros de interpretações ou sujeito a erros de acordo com o seu grau de conhecimento. Mas o hermetismo, ele é um conhecimento universal para o desenvolvimento espiritual que se concentra em compreender e desenvolver a conexão entre a mente e o corpo e o espírito. Ele oferece aos seus praticantes, a todas as pessoas que praticam, uma perspectiva única sobre a vida e a consciência, fornecendo uma abordagem ilimitada para compreender a vida. Nesse artigo, vamos explorar o hermetismo, como ele pode nos ajudar e melhorar nossa vida. Além disso, também abordaremos as ações que podem ser aplicadas ao nosso cotidiano. Então, o hermetismo, ele é um conhecimento espiritual que se concentra na compreensão da natureza, do universo e da existência humana, tudo em sua volta. Ou seja, ele baseia nos ensinamentos dos povos antigos até chegar aos egípcios e aos gregos. Os ensinamentos nos levam a praticar ações para sintonizar com as energias que a vida é governada, para alcançar as forças espirituais e que podemos compreendê-las por meio de introspecção, da meditação e do estudo. O hermetismo baseia e busca ensinar a relação entre a mente, o corpo e o espírito, e defende a ideia de que o universo é uma única organização inteligente a toda a existência. Então imagina que nós sejamos, por exemplo, um corpo ou uma partícula infinitamente pequena dentro de uma organização gigantesca que rege todo o universo, que rege
tudo que nele existe e que regem toda a criação e manutenção desse mesmo universo. Então nós estamos falando de algo um pouco diferente da ciência contemporânea, né? Então nós vamos passar para os 7 princípios herméticos. O que significa isso? Nas escolas iniciáticas, de um modo geral, inclusive aqui eu faço parte, que é a eubiose, nós aprendemos e também passamos às pessoas que nos seguem e que estudam conosco, que tudo no universo ele acontece em 7 graus, em 7 são forças septenárias, né? Então existem toda uma explicação. E no hermetismo, esses 7 princípios ele é muito bem estudado. Então o hermetismo se baseia em 7 princípios fundamentais que governam a vida, a existência e tudo que nele existe. E os principais desses conhecimentos, desses 7 princípios, são o princípio do mentalismo. Todo o universo é uma manifestação da mente. A gente às vezes pode ficar assim, meu Deus, e agora? Tudo é mente, tudo se pode criar pelo poder da mente. Tudo pode se criar, não diria nem o poder da mente, mas pelo conhecimento em que a mente nos traz. O segundo princípio, que é o princípio da correspondência. As leis universais ou as leis do universo são aplicáveis em todos os níveis da existência. Ou seja, existe uma programação e essa programação ela é aplicada em toda a existência. O terceiro princípio é o princípio da vibração. Ou seja, tudo no universo está em constante movimento e vibração. Tudo no universo vibra. Tudo que, para existir no universo, tem que haver uma vibração para que essa vibração crie a própria existência, crie a própria realização. O quarto princípio é a lei da polaridade. Tudo no universo tem 2 polos opostos. Já ouvimos falar daquele negativo, positivo, homem, mulher, masculino, feminino, claro, escuro, dia e noite, sol e lua, terra e homem, terra e universo, ou seja, tudo cria-se através dessa polaridade. Tudo é uma existência através desses 2 polos. Até mesmo para que seja necessário você me ouvir, aí nós temos a imagem e o som. E esses 2 já vêm de uma sequência que é da própria energia que nós utilizamos, que tem sempre o polo positivo e o polo negativo. Então, tudo no universo tem essas 2 polaridades. O princípio do ritmo. Tudo no universo tem um ritmo ou padrão, ou seja, segue lá na vibração existe um ritmo, na música existe um ritmo, no nosso coração tem um ritmo, e esse ritmo se concentra também em estar em sintonia com o ritmo da própria natureza e da própria terra, para que nós possamos ter saúde. Então, e para que nós possamos ter a nossa existência, contemplar a nossa existência. Então, o ritmo também ele contempla desde o ritmo de um átomo que gira em centésimo de milésimo de segundo, depois passando para as moléculas, que também tem o seu ritmo, passando para as células que tem o seu ritmo, os órgãos que têm o seu ritmo e o ritmo interno de todo o funcionamento do nosso corpo. Quando esse ritmo sai um pouquinho, lá se vem os exames dizendo agora tem que tomar remédio A ou B para que possa controlar o ritmo, controlar a pressão, controlar a velocidade em que o nosso coração bate e assim por diante. Tá? O princípio de causa e efeito, esse é um dos que eu gosto muito de observar, porque todas as ações têm uma causa e uma consequência. Então, se nós observarmos que tudo na vida depende de tudo aquilo que nós implementamos como ação, ele tem uma reação, ele tem uma resposta
em que nas escolas iniciáticas nós temos, inclusive, uma comparação que, se você já devem ter ouvido, todos nós já vimos também que a representação de algumas escolas iniciáticas estão baseadas no ramo de um trigo, no ramo de trigo. E esse ramo de trigo, ele é composto por 7 sementes. Mais uma vez, repetindo, nos lembrando do septenário que existe na vida. Então, como é que isso acontece? Imagina que você implementa uma ação e essa ação ela é muito boa. Ela é muito boa, ela vai fazer muito bem para você, para a sua família, para a sua comunidade e vai se espalhar para o país, para a nação brasileira, para todo mundo. Então você tem uma reação que é receber os bônus ou receber o pagamento divino, por assim dizer, dessa ação. Ela vem multiplicada em 7 vezes. Então, dai e recebei. Lembra dessa frase? O nosso mestre maior sempre nos ensinou. Quanto mais nós doamos de nós, mas doamos com os nossos serviços, com os nossos produtos, com a qualidade do nosso ensinamento, mais nós vamos receber. Então, nós recebemos, quando é uma ação bem feita, no mínimo 7 vezes mais. Agora você imagina a polaridade disso, que é o contrário, quando nós imprimimos uma ação que ela não é uma ação benéfica nem para você. Para você pode ser benéfica, mas às vezes não é para a sua família, nem para a comunidade e muito menos para o país. É onde a gente chama isso de uma ação que lesa a humanidade e que lesa a divindade. E a gente também vai estar recebendo a recompensa de tudo isso em 7 vezes mais, no mínimo. E se as 7 vezes que vai receber tudo isso não for suficiente, ela vai para 49 vezes, uma exponencial de 49 vezes. Então, esse é o resultado que a gente vai ter em relação às nossas ações. Então, quando nós temos consciência de que toda a ação leva a essa reação, nós vamos começar a ter muito cuidado naquilo que nós vamos implementar como as ações da nossa vida, de um modo geral, tá? E o último princípio que eu falo do hermetismo, que é o princípio do gênero, é que todo o universo tem uma polaridade masculina e uma polaridade feminina. Ou seja, tudo existe a partir dessa polaridade que nós conhecemos como gênero. Então, seguindo um pouco adiante desses ensinamentos, como é que o hermetismo pode melhorar a nossa vida? Eu vou discorrer agora em algumas das poucas ações que nós devemos implementar na nossa vida para que essas ações possam ser benéficas. Então, o hermetismo fornece uma abordagem holística, abstrata, para ser vivenciada, para que nos permite compreender a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Ele nos ajuda a desenvolver uma perspectiva mais ampla sobre a vida e nos ensina a aceitar e a compreender as coisas como elas são. Alguns dos benefícios do hermetismo incluem o aumento da consciência, a compreensão da realidade, o desenvolvimento da intuição e da sabedoria interior, o aprendizado da arte da meditação e da introspecção, melhora a saúde mental e física e também o desenvolvimento da capacidade de transformação pessoal. E como nós devemos praticar o hermetismo? Para nós aproveitarmos os ensinamentos herméticos, nós devemos
ter consciência de que devemos fazer algumas ações que ajudem a nos sintonizar com essas práticas. Algumas delas são essas que estão no fundo aí, que é o Tai Chi Chuan, que eu já pratico há alguns anos e que tem me ajudado muito a discorrer dentro desses assuntos de autodesenvolvimento. Um outro que é um talismã especial que foi desenvolvido, chamado Anel Atlante Original, que é esse que também está ao fundo, que ele é um amuleto muito poderoso que pode ser usado para ajudar o desenvolvimento com o entendimento do hermetismo e outras ciências de autoconhecimento. Esse talismã é baseado na antiga sabedoria trazida pelos Atlantes e possui propriedades que podem ajudar a aumentar a energia vital e a proteger você contra energias negativas. Esses e outros assuntos, para que a gente possa ter um desenvolvimento pleno sobre esses conhecimentos do hermetismo, será assunto para o próximo vídeo. Então, aproveite esse momento, se inscreva, porque vou estar sempre postando vários vídeos dentro dessa tônica para que a gente possa ter um entendimento muito melhor sobre esse conceito hermético do autodesenvolvimento. Então, até o próximo vídeo.